Ele acaba se apaixonando por sua amiga gamer e tímida. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like de sempre e bora! Tudo começa com o Yuri, que não sabe o que fazer da vida. Assim, Eurito Nagata sugere que ele se torne um mangaka, mas Yuri ainda não tem certeza. Então Yuri comenta com seu amigo Aiko, e ele diz que é melhor se concentrar e estudar para as provas finais. Mais tarde à noite, enquanto joga um jogo de tabuleiro com sua irmã, ela diz que ele deveria focar nos estudos porque foi mal nos exames anteriores. E Yuri responde que tem refletido bastante sobre o futuro. No dia seguinte, Yuri não sabe onde se sentar na hora do almoço, então algumas garotas, Maki e Yuko, o chamam para se juntar a elas. Yuri acha que vão zombar dele, e estava certo. Elas comentam que ouviram que ele quer ser um HK e pensam que ele pretende ser um mangaka erótico, mas ele diz que está apenas ajudando nos estudos de literatura para entrar na faculdade. Elas caçoam dele por acharem que ele é gay. Mais tarde, Mac vai até a biblioteca onde Aiko e Yuri estão estudando. Era a vez dela pedir ajuda ao Aiko, pois se não passar no exame, perderá uma viagem com a família. Yuri hesita, mas Mac lança um olhar insistente e ele aceita ajudar com literatura. Mais tarde, após as aulas de junho, Aiko e Yuri conversam sobre Mac. Aiko comenta que ela é tão popular que até os professores disputam por ela. Então pergunta a Yuri o que ele pensa dela, mas Yuri só diz que ela é complicada. Aiko ainda revela que viu Mac com um homem bem mais velho, que não parecia seu pai, sugerindo que ela curte caras mais velhos. Os dias passam e Yuri estuda firme, conseguindo boas notas na prova. Sua ex-colega de ensino médio, Kyoko, aparece de surpresa e pede ajuda para estudar na próxima vez. Aiko fica orgulhoso do amigo e o convida para um curso de verão nas montanhas por 2 semanas. Mas Yuri queria mesmo era jogar algo. Então os dois vão ao fliperama, onde conhecem um rapaz mais velho chamado Arak. Ele conta que os alunos do 3º ano vão fazer uma excursão de verão junto com meninas do 2º ano. Uma delas é Mac. Aiko e Yuri percebem que a história da viagem em família era mentira. Mesmo assim, Yuri não se irrita, mesmo sabendo que Mac tem namorado, e usou isso como desculpa para conhecer outros caras. Enquanto caminha para casa, Yuri passa por uma nova padaria e esbarra com Sumé e seu namorado mais velho, que trabalha meio período. Ele pensa que ela sempre está um passo à frente em tudo. Então liga para Aiko e aceita ir com ele na viagem de verão. Yuri fica nervoso, achando que todos os outros alunos do ensino médio são super inteligentes, e realmente não se sai bem no quiz surpresa. Então prefere se trancar no quarto. Naquela noite, imagina que está numa praia com Mac e ela o alimenta na boca. Ele acorda gritando que veio para mudar, abre a janela e de repente uma garota molhada está subindo por ela. Yuri se assusta. É Mac. Acontece que os pais dela descobriram sobre o trabalho de meio período e a viagem mista, então a puniram, levando-a para um hotel nas montanhas. Yuri reclama por ela ter mentido, mas ela diz que não deve explicações sobre sua vida. Ele então se cala para não piorar a situação. Mac conta que fugiu do hotel sem celular, foi pega pela chuva e perseguida por um rebanho de animais. Quando viu a janela de Yuri, pediu uma toalha. Como todas as roupas da mala dela estavam molhadas, pediu para emprestar as roupas dele. Ele fica envergonhado por ela vestir suas roupas usadas. Depois que ela sai, Yuri vai dormir, mas sonha com ela. Na manhã seguinte, Yuri procura por Sumé em sua sala, mas ela não está lá. Ele e Aiko encontram Mac com uma garota chamada Mako. Ambas têm aulas extras em outra sala, pois foram mal nas provas. Mac diz que está de castigo e terá que limpar o banheiro feminino após a aula de matemática. Ela então pede a Mako que lhe ensine a usar a lavadora de roupas para lavar as roupas de Yuri. Mako comenta que todos pensam que ela é oferecida por lavar as roupas do namorado, já que foi vista saindo do quarto dele na noite anterior. Isso diverte Mac. Ela não nega e até dá a entender que os dois tiveram uma noite intensa. Ao andar pelos corredores, Yuri ouve 2 garotas falando mal de Mac, dizendo que ela atrapalha os estudos. Yuri interrompe e diz que é mentira, mas nesse momento Mac aparece e age como se fosse namorada dele, o que irrita ainda mais as outras meninas, que se retiram. Mac leva Yuri para outro lugar para entregar as roupas, e ele se surpreende ao ver que estão limpas. Já que ele não a vê como uma garota que sabe cuidar de tarefas domésticas, ela se ofende e diz que vai fazer um jantar incrível para mostrar que é boa na cozinha. À noite, Sumeka surpreende com um omelete espanhol, e todos comem e ficam encantados com a comida, principalmente Yuri. É a primeira vez que ele come algo feito por uma garota além da própria mãe. Ele agradece e diz que a comida caseira o ajudou a relaxar do curso. Então Sumeka provoca Yuri dizendo que agora tem uma garota lavando suas roupas e fazendo sua janta como se fosse sua esposa. Yuri quase engasga, fazendo todos rirem. Mais tarde, Sumeka está lavando a louça e diz a Yuri que está pensando em fugir de novo, porque está chateada de estar ali contra a vontade e ainda por cima não tem roupas apropriadas. Então ele diz que ela pode usar as roupas dele enquanto precisar e a convence a não fugir, pois pode ser perseguida por animais selvagens de novo. Ele não quer se preocupar com ela, pois isso atrapalha seus estudos. Sumeka ouve isso e decide ficar mais um pouco. Uma semana depois, Sumeka melhora suas notas e volta a ter aulas com os demais alunos, mas aproveita para flertar com Yuri, deixando-o nervoso. A turma começa a lançar olhares de reprovação. Nos intervalos, Sumeka age de forma provocadora, e Yuri a aconselha a pegar mais leve e evitar interações.
Ela concorda, mas pergunta a ele o verdadeiro motivo de estar ali. Yuri não responde. Sumeka então se afasta por um bom tempo. Até que certa noite, enquanto ele come um lamen, ela bate na porta pedindo para entrar. Diz que precisa conversar com alguém porque está entediada. Começa a reclamar que ele não tem nada para ela comer, e então ele oferece as sobras da sopa. Ela aceita sem cerimônia e se deita na cama dele para estudar. Yuri tenta se concentrar, mas não consegue parar de pensar no fato de haver uma garota no quarto. Após alguns minutos de silêncio, ela começa a murmurar que gostaria de estar numa praia, curtindo com um cara interessante enquanto usava um biquíni bonito. Ele diz que ela com certeza ficaria linda de biquíni. Depois vão até uma pequena piscina no banheiro masculino. Ela posa para ele e ele comenta que ela parece provocante. Sumeka agradece, pois estava carente de elogios. Enquanto tomavam banho juntos, Yuri não conseguia evitar ficar animado com o corpo dela, mas de repente as luzes se acendem. Um professor aparece querendo tomar banho. Sumeka se esconde debaixo da água, prendendo a respiração. Yuri tenta despistar dizendo ao professor que eles estavam só conversando e, para provocá-lo, o professor diz que poderia lavar suas costas. Ele percebe algo estranho na toalha de Yuri e vai embora. Depois disso, Yuri leva Sumeka de volta ao quarto, já que ela passou mal de tanto prender a respiração. Mas ela prefere sair para tomar um ar. Ele pergunta de novo por que ela mentiu sobre a viagem com a família, e ela responde que talvez um dia ainda tenha uma. Quando ele pergunta se ela gosta de Araki, ela apenas sorri e diz que é segredo. Então ele pergunta se ela é namorada do homem mais velho do trabalho, e ela fica irritada, perguntando se foi ele quem a dedurou para o comitê disciplinar. Ele nega, e ela conta que a escola avisou os pais sobre o emprego secreto dela. Em seguida, ela revela que o chefe tem esposa e filhos. Depois daquela noite, Sumeka não falou mais com Yuri pelo restante do curso de verão. Quando finalmente volta para casa, ela conta tudo para sua amiga Yuki. Esta pergunta se ela conheceu algum garoto interessante, e Sumeka nega, mas Yuki não acredita muito, então Sumeka muda de assunto. O novo semestre começa, e no caminho para a escola, Yuri conversa com a irmã sobre as férias. Ela diz estar preocupada, já que ele não saiu em nenhum momento, mas Yuri promete tentar se socializar mais. De repente, ele vê Sumeka encarando Araki com a amiga dela. Eles trocam olhares, mas ela logo sai correndo. Yuri começa a suspeitar que tenha sido ele quem a denunciou ao comitê disciplinar. Aiko, mais animado que o normal, conta que reencontrou um velho amigo e pergunta a Yuri se ele está gostando de alguma garota. Ele responde que não. Mais tarde na aula, Sumeka continua ignorando Yuri, mas ele descobre um bilhete secreto pedindo para se encontrarem no jardim. Lá, ela devolve as roupas dele e pede para não contar a ninguém que estavam no mesmo curso de verão. Yuri fica irritado e só devolve as roupas quando ela explica por que não quer que saibam. Mas Sumeka se irrita também e começa a gritar. Eles são interrompidos por uma garota tímida chamada Makoto, do comitê disciplinar, que acha que estão terminando um relacionamento. Makoto está nervosa porque viu um casal fazendo coisas inapropriadas com legumes no galpão dos coelhos. Ela está surpresa, já que a garota envolvida é conhecida por ser certinha e já denunciou outra aluna por trabalhar num bar espanhol. Sumeka, chocada, vai com Yuri ao galpão, onde encontram Yuki com uma cenoura na boca encurralando Araki. Sumeka pergunta por que Yuki o entregou, e ela diz que Araki estava interessado nisso. Sumeka então decide tirar Yuri dali. Curiosamente, ela não fica brava, pois acredita que Yuki deve estar mesmo apaixonada por Araki a ponto de fazer loucuras. Yuri fica feliz por ver seu amigo com uma namorada de verdade. Mais tarde, Sumeka se desculpa por ter desconfiado de Yuri enquanto ele come um prato que ela preparou. Ela devolve suas roupas, e dessa vez, ele aceita. Ela diz a ele que seu amigo de infância voltou para a cidade, então tudo vai ficar mais tranquilo. Mas ela ainda sente ciúmes da amiga Yuki, que já tem namorado. Logo, ela vai virar mulher. Então ele a convida para ir à praia, para crescerem juntos. Na praia, eles brincam com uma bola que ele trouxe do curso de verão, mas acabam jogando-a na água. E Kamino vai buscar porque não se importa em se molhar. Sumaki vai atrás e se molha também. Kamino não consegue evitar de notar o corpo de Sumaki marcando pela camisa molhada. Ela o acusa de ser malicioso, mas mesmo assim sobe em cima dele e pergunta se ele está animadinho. Ele diz que não, mas ela afirma que está, e o beija debaixo d'água. Enquanto Sumaki troca de roupa, Kamino decide que vai pedir ele em namoro. Mas ela o interrompe. Decidiu se tornar uma cozinheira profissional. Não vai para a faculdade, terá aulas de culinária em outra cidade. Kamino fica sem palavras. Então ela continua, dizendo que não o verá depois da formatura, e embora ainda tenham um ano juntos, quer se concentrar no futuro. Kamino força um sorriso e eles concordam em serem apenas amigos. Ela agradece a compreensão com um beijo na bochecha. Depois disso, ele também decide focar no próprio futuro e ir para a faculdade. O tempo passa e 5 anos depois, o Kamita tá trampando no mesmo bar onde a Sunki trabalhou antes. E no meio de uma conversa com o chefe, ele descobre que o cara vai ser pai. O Kamita fica encucado porque não manda muito bem na cozinha, mas o chefe o tranquiliza dizendo que já tem uma funcionária super habilidosa que vai voltar de um treinamento na Espanha. Aí quando essa funcionária aparece, é a Sunki. Ele se assusta. Mais tarde, os antigos colegas trocam umas ideias e voltam a jogar o jogo que tanto curtem. Eles até ganham um item raro, e no meio dessa interação toda, surge uma garota chamada Mi. A Mi é toda animada com o game e logo se aproxima do Kamita, o que deixa ele nervoso.
A irmã do Kamita, que também faz parte da turma, logo chega e puxa a Mi pra longe dele, dizendo que vão trocar uns itens mais tarde. Kamita, como sempre, fica naquele clima de incerteza, mas decide focar no treinamento do seu personagem, o servo. Mais tarde, no ponto de encontro, eles vão pra um karaokê. Claro, o Kamita e os amigos só sabem cantar aquelas músicas de anime. Surpresa das surpresas, a Mi canta uma dessas músicas, com direito à coreografia e tudo, deixando geral boquiaberto. Ela ainda entrega um item ultra raro pro Kamita que melhora as estatísticas do seu servo. A Mi então conta que adora jogos multiplayer, mas os dela são bem diferentes. E depois de toda a resenha, o pessoal chama ela pra jogar mais. No dia seguinte, a galera já tá toda animada com a ideia de começar um game novo juntos. Mas claro, o Kamita acaba morrendo rapidinho na partida. Mesmo com o desastre, todos se divertem. E até a Mi acha o jogo super divertido. Na escola, as meninas começam a comentar que a Mi é boa nos esportes, mas ela só liga pra videogame mesmo. Ela diz que o Kamita comentou que o personagem de coelho no jogo parece com ela, pelas curvas. A amiga dela, com aquelas ideias doidas, sugere que ela faça cosplay do personagem. Mas a Mi não curte, dizendo que não se sentiria à vontade, porque geral ia reconhecer. A turma se reúne de novo, e dessa vez conseguem derrotar um inimigo, se divertindo muito com isso. O Kamita tava ficando meio bolado, porque a Miyama tava jogando com o Iko, e ele tava todo empolgado com o presente que ela ganhou de um dos garotos. Um item que ele acha que podia ajudar mais no jogo. Isso deixa o Kamita um pouco irritado, e até com ciúmes. Mas a Mi tenta acalmar ele, dizendo que não precisa se preocupar, e ainda dá um chaveirinho do jogo feito por ela mesma, pro Kamita. Ele fica meio avoado, imaginando a Miyama com o traje do personagem do jogo. Depois disso, eles vão pro fliperama, e o Araki tenta ganhar uma pelúcia naquelas máquinas, mas só consegue pegar uns amuletos. O Kamita pergunta pra Miyama se ela já jogou o jogo Gal, e ela diz que sim, jogava com os amigos da escola. Ele fala sobre um evento semanal de co-op que rola lá, e mesmo a Miyama dizendo que não queria competir, ele insiste pra ela participar. Eles começam a jogar juntos, mas logo são desafiados pelos moleques que ficam gritando que não deviam jogar Gal em dupla. Depois o clima esquenta quando um dos garotos tenta eliminar a Miyama no jogo, mas ela dá uma baita jogada e eles acabam vencendo os moleques. O Kamita, todo preocupado, diz que ela jogou agressivo, mas ela responde que só estava defendendo a honra. Ele até acha bacana e parabeniza. Mais tarde a Miyama fica tão empolgada com o jogo que durante o banho ela sorri lembrando da jogada que fez. Ela fica super feliz por voltar a jogar de um jeito que a faz se sentir bem, e até pede pro Kamita ser seu parceiro de novo. Enquanto isso, o Araki e o Iko aparecem com vários prêmios que ganharam na máquina. Eles jogaram Gal e curtiram bastante, e a Mi fica tão contente com isso que começa a ver o Kamita como o parceiro ideal de jogo, alguém com quem ela quer dividir as vitórias. A vibe da turma segue tranquila, jogando junto, e até o Kamita vai se despedir da Miyama, que tem aula de educação física. Eles combinam de jogar mais depois e ela se despede. Nesse meio tempo, o Kamita começa a imaginar como seria estudar na mesma escola que ela e ver o Iko conversando com a Miyama, o que deixa ele ainda mais pensativo. No fim, ele sente que mesmo jogando Gal e curtindo tudo, a situação parece estar indo para outro nível, e ele se pergunta o que mais pode acontecer entre ele e a Miyama. Agora, os meninos estão na arcada de novo, se preparando para mais um desafio no game, e um deles se surpreende ao ver que Kamita e Miyama são um time. Sunki desafia a galera pra jogar, bem confiante de que vai se vingar do que rolou com seu parceiro. Todos se acomodam, e o protagonista pergunta se aquele cara ali é irmão da Sunki. Ela responde que só conta se ele conseguir vencer. A partida começa, e como o ponto forte da Sunki é a agilidade, ela desvia dos ataques, se aproxima e dá uma bela rasteira na Miyama, quase encerrando o jogo. Mas de repente, Kamita aparece e impede o golpe. Enquanto isso, a garota está por ali, tirando fotos e acaba saindo da sala de fliperama. Só que quando tenta deixar o local, é impedida pela coordenadora do comitê disciplinar. Já de volta à disputa, Mia vence a luta contra Ikari, mas seu parceiro parece meio abatido, então ela pede para ele se comportar como um cara maduro e seguir em frente. Mas logo os garotos interrompem a comemoração da vitória, revelando que a coordenadora está observando a turma. Todos saem correndo dali e acabam num beco. Sunki e o garoto baixinho começam a discutir sobre a derrota. O protagonista revela que aquele sujeito é filho do chefe dele, e que se conseguisse vingar o colega, o chefe o ajudaria com um bônus. Mia não curte nada ver esse tipo de acordo com uma criança e chama a atenção pelo ocorrido. Depois disso, ela resolve se retirar, mas antes pede a Kamita para não comentar sobre o emprego dela e manter distância de Sunki, já que, se não fizer isso, só vai se complicar. Kamita não dá muita bola e até convida a Mia para sair com ele. Lá, ela conta que antigamente era próxima de Suiki, e as duas costumavam jogar juntas. Ela agradece a ele agora, pois, jogando ao lado dele, tem se divertido bem mais, porque para ela, o que vale não são os jogos em si, mas sim com quem você joga. Depois ela pede para fazer dupla com outro jogador e solicita ao protagonista que ajude. Eles passam a jogar juntos e Kamita até fica nervoso e comete erros no minijogo. No fim, ele completa os desafios. Ao concluir, ela pede a cereja que ele deixou no copo de refri. Kamita, achando que ela queria o pudim, decide dar a cereja em troca de um pedaço do que ela comeu e ela promete comer só o que for dele.
Ela vai até uma loja, compra o jogo de Guisal, e no dia seguinte a galera conta ao protagonista que levaram uma punição por terem passado tanto tempo jogando. Foram obrigados a limpar a casinha dos coelhos e terão que continuar fazendo isso até passarem nas provas finais. Além disso, avisam que a presidente percebeu que estavam usando a sala de jogos e que agora precisam redobrar o cuidado, pois ela vai continuar de olho naquele espaço. Kamita também menciona que Sunki disse que seria melhor ele se afastar de Mia, senão arrumaria confusão. A galera acha que o protagonista está meio vidrado nela, porque desde que ela apareceu, ele mal consegue prestar atenção em mais nada. E pra falar a verdade, ele tem até gastado o dinheiro do almoço com ela. Araki acha que isso tá mexendo com o ego dele, com as notas e até com a carteira, e comenta perguntando como estão as coisas com Mia, dizendo que o viu com Araki na estação. Kamita se irrita um pouco, mas o outro explica que só queria um chaveiro igual ao de Kamita. Logo depois, Ko mostra ao protagonista uma skin da Milbon que criou, inspirada pela primeira paixão que teve na escola primária. Ele comenta que até achou ter visto a garota na escola preparatória. O protagonista também fala sobre Mia, e o respeito que tem por ela como jogadora. Eles brincam com isso, mas parece que Kamita realmente tem um interesse por ela, e o pessoal nota. Por conta da punição, agora eles estão proibidos de ir ao fliperama por um tempo. Mesmo assim, o protagonista sorri, pois sabe que o progresso de Mia depende só dele. Na mesma noite, Mia joga GZG em casa até de madrugada. Na manhã seguinte, Kamita quer conversar com Sunki sobre o que rolou no dia anterior. Eles se encontram em um lugar mais discreto, e Kamita pergunta por que ela sugeriu que se afastasse de Mia. Sunki revela que as duas faziam parte de um grupo de jogadoras, mas Mia sempre se destacava nos games, nos estudos e nos esportes. No início todos a tratavam bem, mas com o tempo ela começou a humilhar os outros e deixou de ser a garota doce para virar uma espécie de rainha do gelo. No terceiro ano, ela ficou sozinha, sem ninguém. Por isso, Sunki se preocupou ao vê-la jogar contra eles. Kamita, por outro lado, diz que nunca foi orgulhoso e que não pretende se afastar dela por isso. Ele liga pra Mia, e ela responde que mesmo com a vigilância da presidente, isso não a incomoda, pois pode jogar em casa sem problema algum. Ao sair da escola, Kamita vai até a casa de Mia, onde é recebido pelo irmão dela, que comenta que ela passou a noite inteira jogando. O irmão gostaria que ela amadurecesse um pouco, mas Kamita, ao ver um console antigo no quarto, conta que também costumava jogar assim quando era pequeno. O protagonista, que vive perdendo pra garota, até que ela mostra um vídeo onde a mãe dele aparece vencendo um concurso de TV e ganhando um videogame. Depois disso, a garota o convida para ir até seu quarto. Lá, o protagonista nota várias pelúcias que ela mesma confeccionou e ela diz que, se ele gostar de alguma, pode levar. Ele escolhe uma coelhinha de pelúcia e ela comenta que está pensando em criar mais, então ele fala que o irmão dela está preocupado com ela. Com um olhar distante, ela responde que era melhor ele se preocupar consigo mesmo, já que vive voltando da escola exausto como se o trabalho fosse pesado demais.